Você sabia? O mistério dos livros perdidos dos apóstolos de Jesus. Imagine-se em uma caverna escura, sob o manto de um deserto imenso, cercado por montanhas rochosas, onde o eco das eras parece sussurrar segredos esquecidos. Há algo oculto ali. Algo que, por séculos, permaneceu enterrado, aguardando o momento certo para ser revelado. E se eu te dissesse que alguns dos mistérios mais profundos da história cristã podem estar guardados nessas cavernas? Relatos antigos falam de livros perdidos, escritos pelos próprios apóstolos de Jesus, mas que não fazem parte da Bíblia que conhecemos hoje. Esses livros, muitas vezes chamados de apócrifos, foram excluídos dos textos sagrados, mas o que será que eles realmente contêm? A busca pelas evidências. Essas descobertas começaram a ser feitas em escavações no deserto do Oriente Médio, especialmente no que ficou conhecido como a Caverna de Qumran, onde, no famoso Mar Morto, foram encontrados pergaminhos que desafiaram a história bíblica. Em 1947, uma das mais surpreendentes descobertas arqueológicas da história foi feita: os manuscritos do Mar Morto. Esses textos antigos, encontrados por acaso por um jovem beduíno, revelaram fragmentos de livros e textos que datam do século II a.C. até o século I depois de Cristo. O mais intrigante? Muitos desses fragmentos não fazem parte do cânon bíblico. E esses não foram os únicos achados. Em 1942, em uma gruta no Egito, uma descoberta ainda mais misteriosa veio à tona. Manuscritos encontrados ali, que mais tarde ficaram conhecidos como Evangelho da Verdade, sugerem que havia outras visões sobre a vida de Jesus, diferentes daquelas que conhecemos hoje. Este evangelho apócrifo foi escrito em copta e é um dos muitos textos que não chegaram até as escrituras oficiais, mas que ofereciam uma filosofia diferente sobre o cristianismo. Ele parece questionar as explicações tradicionais sobre a morte e ressurreição de Jesus, levantando novas perspectivas sobre o cristianismo primitivo. Os textos perdidos. Em adição ao Evangelho da Verdade, outro manuscrito significativo, que ficou conhecido como Pistis Sophia, traz ensinamentos de Jesus que foram rejeitados pelos primeiros concílios da Igreja. Este texto apócrifo descreve um profundo ensinamento sobre o caminho da iluminação espiritual, trazendo uma visão esotérica da religião, com forte ênfase na sabedoria oculta. O Pistis Sophia fala sobre revelações secretas que Jesus teria compartilhado com seus discípulos, incluindo Maria Madalena, e que não constam nos evangelhos canônicos. Esses textos nos oferecem uma janela para um cristianismo diferente. E a grande questão é: por que esses livros foram excluídos das escrituras sagradas? Por que essas narrativas não foram consideradas dignas de serem incluídas? Alguns estudiosos acreditam que esses livros foram rejeitados porque sua teologia desafiava as bases do cristianismo oficial, especialmente após os concílios ecumênicos que definiram o cânon bíblico. Será que esses textos não estavam de acordo com a visão oficial da Igreja? Ou será que, de fato, estavam tentando esconder algo mais profundo, mais revelador? O Evangelho de Tomé e a visão sobre o cristianismo primitivo. Um dos mais famosos e intrigantes desses textos é o Evangelho de Tomé. Esse evangelho não conta a história de Jesus como nos outros, mas apresenta 114 ditos atribuídos a ele. O Evangelho de Tomé é notável por ser uma coleção de ensinamentos que, muitas vezes, não estão em nenhum outro lugar, e muitos deles parecem estar mais próximos da filosofia grega do que das narrativas evangelísticas que encontramos no Novo Testamento. O que esses ditos podem nos revelar sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus? O Evangelho de Tomé também nos apresenta uma visão de um Jesus mais enigmático, que compartilha sabedoria com seus discípulos, mais do que com a massa de seguidores. O Evangelho coloca mais ênfase em descobrir o Cristo interior do que em contar sua história de vida. Evangelho de Maria Madalena, a figura perdida das mulheres no cristianismo. Outro texto que causou grande alvoroço é o Evangelho de Maria Madalena. Este evangelho revela que Maria Madalena, em vez de ser uma simples seguidora de Jesus, era uma figura muito mais importante e central no ministério de Cristo.
O texto descreve Maria Madalena recebendo ensinamentos secretos de Jesus, os quais ela compartilha com os outros apóstolos. Isso levanta a questão: por que, então, o papel das mulheres foi tão suprimido nos textos sagrados oficiais? O que há nesses evangelhos perdidos que nos fazem ver um cristianismo mais inclusivo e diversificado? Por que esses livros foram excluídos? Mas, por que esses livros foram deixados de lado? Por que não estão na Bíblia que temos hoje? Essa é uma das questões que mais provoca debate entre estudiosos e teólogos. Alguns acreditam que esses textos foram excluídos durante os concílios ecumênicos da Igreja, quando líderes religiosos decidiram quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam rejeitados. O famoso Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um momento crucial na formação do cânon bíblico. A decisão de quais textos eram autênticos inspirados foi um processo de exclusão, e textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena foram deixados de fora. Outros argumentam que os livros perdidos dos apóstolos poderiam estar cheios de verdades ocultas. Verdades que questionariam a própria fundação do cristianismo, talvez revelando ensinamentos que iam contra os dogmas que se estabeleciam no século IV. O que mais poderia estar ali? O que esses textos poderiam dizer sobre a morte e ressurreição de Jesus? Poderiam eles lançar nova luz sobre os eventos mais cruciais da história cristã? Um mistério nunca resolvido. A pergunta permanece: o que mais está escondido nas sombras da história? Em um mundo onde a tecnologia e a arqueologia estão avançando a passos largos, novos fragmentos de textos estão sendo encontrados. Manuscritos que podem ser a chave para desvendar esses enigmas. Será que estamos prestes a encontrar mais evidências que revelem, finalmente, o conteúdo completo desses livros perdidos? A busca pelos livros perdidos dos apóstolos continua a intrigar estudiosos e aventureiros. E à medida que novas descobertas são feitas, a tensão cresce. Poderemos um dia conhecer toda a verdade? Ou o que esses livros dizem será sempre um mistério, enterrado nas areias do tempo? O suspense do desconhecido. A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Cada nova escavação, cada novo pedaço de pergaminho, pode nos aproximar de uma verdade que há séculos está à espera de ser desvelada. O que será que esses livros podem conter? Poderiam eles alterar a forma como entendemos a vida de Jesus, seus apóstolos e até o próprio cristianismo? Quem sabe, em algum lugar distante, em uma caverna esquecida, um novo manuscrito aguarda para ser encontrado. Um texto que pode mudar tudo o que sabemos. Ou, talvez, seja um segredo que, por algum motivo, jamais deverá ser revelado. E você, o que acha? O que há nesses livros perdidos? Curta, compartilhe e comenta, e não se esqueça de se inscrever no canal. A santa paz de Deus esteja com todos vos. Amém.